Muito bem, vamos começar mais uma semana. Vamos dar uma olhada no calendário econômico. Vamos ver quais as principais dados macroeconômicos, os indicadores do calendário econômico para a gente preparar para mais uma semana, que seria para semana 4. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu estou na página do investing.com. E aqui estou na aba de esta semana. Então, todos os indicadores do calendário econômico dessa semana, a partir de segunda-feira, dia 19, né? Até sexta-feira, dia 23 de janeiro. E essas notícias são as principais notícias que têm alto impacto em todas as áreas financeiras, principalmente. Não dá para dizer somente uma área, porque dependendo dados, principalmente esses dados que é muito importante, que tem alto impacto, eles impactam todas as áreas financeiras. Aqui no canal, como vocês sabem que eu falo sobre mercado Forex, né? Então, como fala assim, como posso falar assim, que o meu interesse é o que vai impactar no mercado Forex e também o que vai impactar no mercado cripto, né? Principalmente no Bitcoin. Mas eu gosto de falar primeiro Forex e depois do Bitcoin. Então vamos lá. Segunda-feira, dia 19, nós temos feriado dos Estados Unidos sobre dia de Martin Luther King Jr., feriado, o dia inteiro é feriado, então todos os pares que envolvem dólar, né, a gente pode ver poucos volumes. E então, segunda-feira nós temos um segundo indicador, que é o IPC da zona euro. Vamos ver o que significa IPC do zona euro. Vamos ler junto, tá? Vamos lá. Tá, tá, tá. IPC do zona euro. Ó, IPC do zona euro, anual referente ao mês indicado. Qual que é o mês indicado? O mês indicado é referente ao dezembro. Então vamos fazer uma leitura aqui. IPC zona euro, anual referente ao dezembro, é o índice que mede a inflação anual dos países da zona do euro no seria mês de dezembro, tá? Comparando os preços atuais com os de 12 meses antes, ou seja, ele pega o mês de dezembro, compara com os últimos 12 meses para trás, assim, até novembro, porque referente ao dezembro, né? Interpretação. O que que a gente interpreta? Alta do IPC, inflação subindo. A gente vê, e se for baixa do IPC, inflação desacelerando. Importância. Qual que é a importância? Indicador central para decisões do Banco Central Europeu, que é o BCE impacta euro, mercados europeu e expectativa de juros. É um indicador, é o que vai dizer para a gente se a inflação está crescendo muito, qual que é o impacto da inflação e através disso que o Banco Central do BCE, né, vai ver se precisa manter o taxa de juros, aumentar ou diminuir, tá? Então, frequência é mensal, tá? Prévia flash sai no final do mês, leitura final do início do mês seguinte. Muito bom, a gente sabe, então vou voltar aqui, sabendo então, IPC é um indicador que vai mostrar para a gente qual que é a inflação da zona euro. Quando a gente fala de zona euro, a gente está falando de todos os países da União Europeia, certo? Que ali está incluso Espanha, França, Itália, Portugal entre os outros. Então, é um dado muito importante quando a gente fala do zona euro. Então, aqui anteriormente resultado era 2%, projeção, que é o consenso, projeção foi feito através dos diversos analistas, tá? Analistas de macroeconomia, e estamos esperando 2%. Então, é um resultado esperado neutro. Vamos ver o que vai vir atual. Eu acredito que vai vir neutro também, mas muita coisa pode mudar. Então vamos lá. Então nós temos na quarta-feira temos um dado muito importante sobre o discurso do Trump. Dependendo do que ele vai falar, o mercado vai reagir muito forte, porque ele é o presidente da maior economia do mundo, certo?
Na quinta-feira, dia 22 de janeiro, nós temos várias divulgações. Aqui nós temos PIB dos Estados Unidos trimestral, tri-quarter. Aqui eu nem vou lá na minha planilha, eu vou explicar para vocês de uma forma resumidamente. PIB de um país, que aqui seria referente aos Estados Unidos, certo? Quinta-feira, dia 22 de janeiro, a divulgação será 10h30 no horário de Brasília. Aqui anteriormente o resultado era 3,8%, projeção é 4,3%. Então aqui a gente vê que a projeção, o projeção é um pouco alto. A projeção é um pouco mais alto do que resultado anterior. Então, um PIB subindo, a gente vai ver melhoras no país, certo? Então, se o PIB está subindo, a gente pode esperar de quê? De economia estar crescendo. Então, os dados... É um dado muito importante que o Fed, que o Federal Reserve, ele acompanha. Por quê? Porque se o PIB está crescendo, as coisas estão indo bem. Quando as coisas vão indo mal, eles vão ter que afrouxar a corda, eles vão ter que cortar os juros. Se o PIB está subindo, eles vão manter os juros. Mas decidir os juros, manter, cortar ou aumentar, vai depender não só apenas desse indicador. Existem outros indicadores que também é o PCE, IPC também. E aqui embaixo nós temos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Aqui a gente vai ver que o resultado anterior é 198k. E aqui a projeção está esperado para 203k. Então a gente vê que um leve aumento ali. Vamos acompanhar o que vai ser, porque vai ter um impacto grande se vier muito abaixo ou muito acima da projeção. Se vier próximo, não precisa ser igual, não vai ter um impacto no mercado. Nós temos também ali o núcleo do índice de preços, que é o PCE, é um dado muito importante. O PCE, que é mensal referente ao novembro, e nós temos também o núcleo de índice de preços PCE novembro, só que anual. Ele compara o resultado de novembro, compara com os últimos 12 meses. Igual como eu expliquei para vocês da zona euro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui e aí eu vou explicar para vocês lá na minha planilha. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Núcleo de índice de preços PCE mensal referente ao mês. Qual que é? Referente ao mês de novembro, né? Ó, referente ao mês de novembro. Então, vamos fazer leitura desses dois para vocês entenderem qual que é o impacto que significa. Então, tá, vamos lá. Núcleo de índice de preços PCE mensal, que é o referente ao novembro, é o indicador que mede a variação mensal dos preços nos Estados Unidos, excluindo alimentos e energia, usando o índice PCE Personal, que é o Consumption Expenditures. Não sei se fala certo, mas doesn't matter, né? Interpretação: alta no core PCE igual inflação subjacente acelerando. Baixa no core PCE, inflação perdendo força. E vamos ver como é que está a situação. Aqui a gente vê que o PCE mensal está neutro, porque resultado anterior é 0,2 e projeção 0,2 também. E já no anual, a gente vê anteriormente 2,8 e está esperando 2,7. Quase igual, tá? Assim, projeção. Então, vamos voltar aqui. Aqui, importância. É o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. Impacta dólar, juros e expectativas de política monetária. Frequência mensal, sai no final do mês, junto com relatório de renda e gastos pessoais. Já aqui embaixo, como vocês podem ver, núcleo do índice de preços PCE anual, referente ao mês de novembro, no caso, como está indicado lá. Então, núcleo de índice de preços PCE anual referente ao novembro mede a inflação subjacente dos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Isso aqui, ó. Aqui está o segredo, a diferença de um indicador para o outro. 12 meses, excluindo alimentos e energia. E aqui a gente viu excluindo alimentos e energia, ou seja, é o mesmo indicador. A diferença é que esse aqui, ele mede o mês, e esse aqui pega o mês e aí joga. É como se fosse a gente pegar um dado e jogar na planilha a média, né? É tipo isso, ele faz uma média ali, excluindo alimentos e energia, usando o índice de PCE, né? Que é a mesma coisa, a única diferença ele joga nos últimos 12 meses. Importância, a mesma coisa, frequência, a mesma coisa, né? Então é isso. Vamos voltar aqui, então,
Aqui em seguida nós temos estoque de petróleo bruto. Quando o estoque de petróleo bruto, como é que ele funciona? Anteriormente, o estoque, teve o estoque, né, que os dados veio, é 3,391 milhões, ou seja, 3.391.000 barris, certo? Então, se o resultado, projeção não está marcado, mas se o resultado vier acima desse valor, isso é ruim. Ruim, digamos assim, tem mais barris do que anteriormente, ou seja, está tendo demanda menor e oferta maior. Isso faz com que preço caia, preço do barril por petróleo, preço de barril, certo? Agora, se for o contrário, se o resultado vier abaixo do resultado anterior, significa o quê? Demanda aumentou e oferta diminuiu. Isso faz com que o preço suba um pouco. Balanço patrimonial do Federal Reserve. Aqui embaixo, no mesmo dia 18h30, vai ter o balanço patrimonial do Federal Reserve. Isso aqui anterior é 6,582 bilhões. Então, se aqui vier maior, significa o quê? O Federal Reserve está afrouxando. Se vier menor ou manter, está segurando, certo? Finalizando, então, para essa semana, sexta-feira, nós temos alguns dados importantes, começando com meia-noite de quinta para sexta, nós temos dados, decisão da taxa de juros do Bank of Japan, tá? Banco do Japão, e o resultado anterior, que já subiu de 0,50 para 0,75, 25 pontos foi alterado, tá? Subiu 25 pontos na taxa de juros do Japão. Então, projeção que eles mantêm a taxa de juros, eu acredito que vai manter também. Vamos acompanhar, porque, como eu estou acompanhando, não é assim de um dia para o outro eles vão subir. Eles vêm divulgando muito, muitos analistas vão estar divulgando muitas notícias falando sobre isso, mas pelo que eu vejo, eu acredito que não vai subir a taxa de juros, eles vão manter 0,75. PMI do setor de serviço, referente a janeiro, quando tem um P na frente, como vocês podem ver, ó, eu selecionei, coloquei o mouse na frente, ele já deu resultado preliminar, não quer dizer que é resultado final. Então, nós temos PMI do setor de serviço e PMI do setor industrial. O que eu gostaria de mostrar para vocês é você entendesse um pouco desses dois, qual que é a diferença do setor de serviço e setor de industrial. Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu explicar para vocês, como vocês podem ver, a anterior é 52,5, projeção 52,8 e aqui embaixo do industrial 51,8, 51,8 e 52,1. Aqui aumentou. E aqui aumentou também um pouquinho. Então vamos lá, vou colocar PMI aqui. PMI, ó, aqui vocês podem ver o que nós precisamos ver isso aqui, ó. PMI industrial. Mas, ó, tem um detalhe aqui, ó. PM setor de serviço e PM industrial. Então, vamos lá. Esse aqui não é PM industrial. Vamos lá. O PM industrial, referente ao mês de janeiro, no caso, né? Deixa eu ver. Mês de janeiro, resultado preliminar, porque estamos no janeiro, né? Passamos um pouco mais que metade do janeiro. Referente ao janeiro, é um indicador econômico que mede o nível de atividade do setor industrial durante o mês de novembro. Resumo objetivo: PMI, que é o Purchasing Managers Index, índice dos gerentes de compras. Ele é calculado no meio de uma pesquisa com gerentes de compras da indústria. Os gerentes respondem, né, sobre produção, novos pedidos, emprego, estoques e o prazo de entrega. O resultado é um número entre 0 a 100. Interpretação: acima de 50, expansão. Abaixo de 50 é contração, igual a 50 é estabilidade. Por que isso importa? Antecipador, gerente de compras tem o acesso antecipado aos ritmos da produção, impacta mercado financeiro, moedas e expectativas de crescimento econômico. Frequência mensal, né? Geralmente no primeiro dia útil do mês seguinte, ou seja, o resultado que vai vir agora é um resultado preliminar, mas ele vai vir mais para o final do janeiro, principalmente para início de fevereiro, então ainda falta praticamente 2 semanas, tá?
Então, aqui embaixo a gente vai ver PMI industrial, não é esse. PMI do setor de serviço, isso sim, referente ao mês de janeiro, também resultado preliminar. Vamos ver qual que é a diferença. Ó, indicador que mede o nível de atividade econômica do setor de serviços com base em pesquisas mensais com gerente de compras, avalia componentes com novos pedidos, empregos, atividade, preços e prazos de entrega, frequência mensal, leitura de índice acima de 50 expansão, abaixo de 50 contração. Então, se a gente vê resultado já está marcando um pouco mais alto, já está indo as coisas bem. Por isso, por um dos motivos, a gente não vai estar esperando um novo corte de juros agora, se não me engano, dia 28 de janeiro. Então, provavelmente a gente vai ver que, como eu já expliquei aqui em cima, né, um pouco para trás, que o PIB é projeção para aumentar, então as coisas estão melhorando. A gente vê a projeção do PMI está um pouquinho melhor, então as coisas estão indo bem, então a gente não vai ver corte de juros, a gente vai ver mantendo a taxa de juros. E também não vão aumentar, não tem indicador suficiente para dizer que inflação caiu demais, então pode aumentar. Não. Então, vamos voltar aqui. Então, vocês entenderam a diferença um para outro, né? Espero que tenha gostado. Peraí. Tá. Foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado o vídeo de hoje. É um vídeo para preparar essa semana 4 para não sei quais as áreas que vocês atuam, quais as áreas que vocês operam, mas esses dados macroeconômicos, esses indicadores, indicam para a gente qual que é o rumo da economia dos países está indo. Aqui no canal, principalmente quando eu falo de calendário econômico, eu trago resultados de 3 áreas. Eu vou dizer área para não dizer país, porque eu acompanho euro. Quando eu acompanho euro, eu tenho que acompanhar a zona euro, não sou apenas um país da Europa. E então eu acompanho dólar, que é dos Estados Unidos, então acompanho as divulgações econômicas dos Estados Unidos e acompanho também as divulgações do Banco do Japão. O Banco do Japão, você tem que observar, não apenas as 3 com alto impacto, às vezes com impacto médio, divulgação de impacto médio referente ao moeda JPY, já impacta fortemente quando a gente olha numa paridade de dólar e iene, por exemplo, né? Então, eu acompanho essas 3 moedas, euro, dólar e iene. Por isso, você vê que eu trago resultados sobre zona euro, Estados Unidos e Japão. Bom, se gostou, deixe seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.